Olá a todos, estamos de volta para mais um módulo do nosso curso. Eu peço perdão pela minha voz, eu estou passando por um leve caso de gripe, então por isso que a voz está meio assim. Mas meu nome é Hugo, estamos aqui para estudar mais um módulo dos apps do Google. E a gente vai começar pelo básico, pelo talvez o principal dos aplicativos do Google, que é o Google Documentos. Então, de acordo com o que nós já aprendemos, o primeiro passo é fazer o login pelo e-mail institucional. Então, lembrando novamente que é importante utilizar esse e-mail institucional. No início da nossa sala de aula, eu coloquei uma apresentação mostrando as diferenças entre o e-mail do Gmail normal e o e-mail nosso, que é um e-mail de parceria que a Google tem com a Faculdade de Patos de Minas. É importante dar uma olhadinha lá, vocês vão ver que dentre todas as vantagens que a gente tem, uma das principais é o espaço praticamente interminável. Então, utilizem sempre o nosso e-mail institucional. Cuidado para não utilizar a ferramenta com o e-mail do Google particular. Utilizem o nosso e-mail institucional para não ter o risco de acabar o espaço ou de ter alguma ferramenta que a gente não tem acesso por fora através do e-mail particular. Então, utilizem o e-mail institucional, façam o login por esse e-mail. E aí, sendo pelo Gmail, sendo pelo Google Drive, que é o meu que abriu aqui em cima a gente tem esses 9 botõezinhos, que é justamente o que a gente vai utilizar em quase todas as nossas aulas. Então, a partir daqui a gente pode acessar qualquer ferramenta que a gente esteja trabalhando no momento. E hoje a gente vai utilizar o Google Documentos. Então, vem aqui e clica no Google Documentos. Como vocês podem ver, o Google Documentos é a versão do Word, só que é da Google. Então ele tem menos ferramentas que o Word. O Word já é um aplicativo que domina o mercado de processamento de texto, mas ele tem algumas vantagens sobre o Word. Algumas vantagens que eu vou falar hoje, algumas vantagens que eu vou falar em outros módulos que a gente vai ficar falando desse Google Documentos. Então aqui, para a gente fazer um teste, a gente pode colocar um documento em branco e vocês vão ver que a gente tem acesso a várias ferramentas. Muitas delas é tradicional, é igualzinho a outros processadores de texto, o Word, o WPS, o OpenOffice, todos utilizam praticamente os mesmos botões. Mas algumas ferramentas vocês vão notar, vão sentir falta em relação ao Word. Aí não tem como, A vantagem do Google Documentos é que realmente você pode trabalhar com todos os seus documentos em qualquer lugar que você esteja. Então, se vocês tiverem que ir dar um curso no sul do país e não deu para levar o notebook ou esqueceu tudo em casa, qualquer computador que vocês entrarem e fizer o login por esse e-mail institucional, vocês vão conseguir acessar todos os seus documentos em qualquer lugar do mundo. Essa é uma das vantagens. Outra vantagem que vocês têm por utilizar o Google Documentos é poder compartilhar esse documento com outras pessoas. Então vocês podem compartilhar de forma que as outras pessoas podem somente visualizar, o que é ideal, por exemplo, para se trabalhar com um aluno, ou você pode compartilhar para receber comentários, ou mesmo para fazer edições, que é o que é bastante interessante para trabalhar com professores. Então, se vocês têm um grupo de professores, quer trabalhar com uma prova em conjunto, ou você quer trabalhar com o seu aluno de TCC juntos, você pode compartilhar na forma de edição de texto. Então, essa é a vantagem exclusiva que só tem com o Google Documentos. O Word não é capaz de fazer isso por enquanto. Então aqui vocês têm uma série de ferramentas, todas elas muito comuns. Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque aí é a mesma coisa que trabalhar com o Word.
criar um novo documento, abrir um documento do computador. Lembrando que depois que você abre o documento do computador, ele já fica salvo dentro da sua pasta do Google Drive. Então você pode abrir vários documentos do computador e ir salvando, né? Ele automaticamente já salva uma cópia dentro do Google Drive. Isso aqui é se vocês estiverem abrindo o documento de uma outra pessoa, né? Vamos supor que um coordenador de curso enviou um comunicado na forma de Word para vocês querem guardar uma cópia dentro do seu Google Drive. Então vocês vêm aqui e colocam fazer uma cópia. Ele já faz uma cópia automaticamente no seu Google Drive. Então você quer utilizar de modelo para alguma outra situação e o coordenador já deletou o texto, não tem problema, você tem uma cópia guardada no seu Google Drive. Fazer o download, né? Então você tem um documento que está salvo aqui no Google Drive e você quer baixar para poder trabalhar com o Word no computador ou com o OpenOffice ou qualquer outro processador de documentos, basta fazer o download, você pode trabalhar no computador. Ou enviar por e-mail, né? Fazer alguns outros tipos de cadastro, esse tipo de coisa. Esse tornar disponível offline é justamente o compartilhar. Nesse caso aqui, ele vai fazer uma cópia no computador para você poder trabalhar ele com esse documento sem precisar estar conectado na internet. Então, esse tornar disponível offline. Mudar o nome do documento. Então, aqui em cima também é possível mudar o nome do documento, tanto por aqui pelo menu arquivo quanto por cima. Publicar na web seria uma forma de compartilhar também. O idioma que você está trabalhando, é interessante configurar isso aqui direitinho para ele poder fazer as correções de ortografia, etc. As configurações da página, caso você queira imprimir. E por último aqui, a impressão. Então em editar a gente consegue desfazer, refazer, copiar, colar sem formatação, selecionar tudo, localizar, substituir, todas funções já conhecidas por todo mundo que trabalha com Word. Em V você consegue visualizar o layout de impressão. Esse modo aqui, né, ele vai permitir que você veja o texto no formato que você está querendo compartilhar. Seja para edição, seja para receber comentários, ou seja somente para visualização. Então você consegue ver de que forma que a outra pessoa que você está compartilhando o texto vai conseguir visualizar. Aqui a gente consegue ver a régua, no caso aqui ela já está visível, né, por isso que está marcado. Aqui a gente consegue ver a estrutura de tópicos, a barra de ferramentas de equação, para quem for trabalhar com alguma coisa relacionada com matemática. As quebras de seção e ver em tela inteira. Então, se a gente quiser tirar essa parte aqui em cima e aumentar o campo de visão do Word, a gente pode clicar aqui em tela inteira. Inserir, a gente pode inserir imagem, tabela, desenho, gráfico, uma linha oriental, nota de rodapé, caracteres especiais, a questão da equação, dos caracteres matemáticos, né? Cabeçalho, número de página, a quebra de página, inserir link, favorito, sumário, tudo muito comum para quem trabalha com Word. Formatar, a gente pode formatar o texto aqui com todas as ferramentas que a gente já conhece, estilos de parágrafo, alinhar e recuar com configuração do texto, se você quer centralizar, justificar, colocar alinhado à direita, alinhado à esquerda, o espaçamento entre linhas, se você quiser dividir em colunas, marcadores e numerações, cabeçalhos e rodapé, limpar toda a formatação, etc. Então aqui em ferramentas a gente começa, né, a ver algumas coisas diferentes. Então tem a parte de ortografia, tudo até aí tudo normal, o Word também faz isso, a contagem de palavras, as edições sugeridas. Então quando você está compartilhando o documento com uma pessoa e ela faz uma sugestão de uma alteração, aqui, né, em revisar essas edições, você pode ver o que as pessoas sugeriram para você alterar e aceitar ou não. Explorar o texto, os objetos vinculados, dicionário, traduzir o documento inteiro, essa aqui é uma ferramenta interessante. O Word tem uma versão, né, mas eu acredito que o Google está um pouco à frente em questão de tradução de texto. Não é uma tradução profissional, todo mundo está cansado de saber que textos traduzidos pelo Google
eles são passíveis de vários erros. Todo mundo que conhece um pouquinho de inglês consegue perceber esses erros. E aqui talvez esteja a ferramenta que hoje em dia o Google Documentos ele está superior ao Word, que é a digitação por voz. Então, clicando aqui, ele adiciona um botãozinho que a gente pode colocar ele em qualquer lugar da tela. E quando a gente seleciona ele vai automaticamente utilizar o microfone e vai detectar tudo que a gente estiver falando e colocar na forma de texto. Isso pode ser uma ferramenta muito importante para agilizar a nossa digitação quando a gente quer digitar um projeto grande, ou mesmo um texto, né, uma apostila, alguma coisa assim, apesar de que ainda faltam alguns detalhes. Por exemplo, vírgulas, pontos, parágrafo. Ainda não é possível fazer esse tipo de formatação. Então, é uma ferramenta bacana, uma ferramenta que agiliza bastante essa questão da digitação. Vocês podem ver que ela sai bem certinho, né? Realmente falta somente vírgulas e pontuação. E imagina essa ferramenta aqui para vocês que tem algum tipo de trabalho administrativo no momento de fazer a ata da reunião. Então você pode deixar o Google Documentos ativo, com essa ferramenta ativa, ele vai detectar todas as vozes, digitar tudo e depois você só tem que voltar e colocando em parágrafo, digitando pontuação, vírgula, etc. Então, para fazer a ata, essa é uma ferramenta muito importante, muito bacana. E vale a pena pelo menos testar, né? Brinquem com ela, percebam como que trabalha essa ferramenta, ela funciona muito bem. Então aqui em ferramentas a gente continua, tem editor de script, principalmente para quem for fazer algum tipo de digitação em código, codificação, aí já não é para todo usuário, né? Para quem for, por exemplo, fazer HTML, página de internet, esse tipo de coisa. As preferências do programa, a acessibilidade, se você tem algum problema de vista ou às vezes alguma questão de audição, tal, dá para modificar aqui a questão do Google Documentos. O painel de atividades, onde a gente consegue ver todo mundo que modificou aqui nesse texto. Eu vou entrar em detalhes em um outro módulo. Em termos de complemento, eu também quero entrar em detalhes em um outro módulo, porque tem uns complementos bem bacanas que vale a pena a gente instalar. No meu caso aqui já apareceu o Zotero, porque eu tenho o Zotero instalado, mas só de curiosidade para vocês, o Zotero é um aplicativo que trabalha com referências bibliográficas. E ele trabalha junto com os aplicativos do Google. Então eu pretendo até fazer um módulo específico para o Zotero para a gente trabalhar mais para frente. E aqui o menu ajuda, onde a gente pode conseguir resolver algumas questões, né? Eu lembro, não estou achando onde está uma ferramenta que eu sabia utilizar no Google. Então vem aqui e faz uma busca, né? Ele dá uma ajuda bem clara para a gente. Esse é o Google Documentos. É muito simples de utilizar, não tem segredo. A maioria das ferramentas são muito óbvias. A gente consegue utilizar da mesma forma que utiliza no Word. Nos próximos módulos eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de compartilhar. Depois eu quero falar um pouco dos complementos. E aí a gente vai dando continuidade aos assuntos. Então, por enquanto é só. Eu aguardo vocês numa próxima ocasião para outros módulos. Grande abraço, até mais.